educação ao longo da vida na América Latina faz todo sentido. Alguns acontecimentos na história cultural da América Latina revelam uma relação muito própria que esse subcontinente possui com a educação. Aqui, as ações autoritárias dos donos do poder encontraram infinitas formas de resistência por meio de rebeliões, fugas, negociações e principalmente redimensionamentos culturais, exercitadas por nós, povos dominados. Assim surge a educação popular, a nossa educação ao longo da vida. Foi na América Latina que surgiu a teologia da libertação. Aqui, nesse subcontinente, ocorreu a reinvenção da extensão universitária, e isso é considerado por muitos como a maior contribuição da América Latina à construção do conceito moderno de universidade. Foi aqui, na América Latina, que Paulo Freire e sua pedagogia do oprimido foram gerados. As elites latino-americanas deram pouca atenção à educação do seu povo, mas no seio desse povo, nas épicas lutas por liberdades, nasceram processos educativos únicos. Eu sempre digo que a África gerou Mandela, a Índia gerou Gandhi, mas só a América Latina, e particularmente o Brasil, poderiam ter gerado Paulo Freire e o presidente Lula. A história da América Latina, e particularmente do Brasil, mais especificamente o Nordeste, exatamente. Eu só gostaria que, mais particularmente ainda, o Recôncavo. A história da América Latina, e particularmente do Brasil, talvez explique o significado particular que a educação sempre teve para nossos povos. Assim, a educação ao longo da vida se constituiu de forma muito própria na nossa região, com diversas denominações e inúmeras experiências, num processo autônomo e, na maioria das vezes, independente de ações de organismos internacionais. Aqui nasceu a educação popular, profundamente enraizada nas lutas pela terra, pelo trabalho e pelo pão. Pensemos nos sem terra, nos quilombolas, nos indígenas. A luta pela terra, e o professor Miguel Arroio, a quem eu presto uma homenagem nesse momento, nos ensina. O professor Miguel Arroio nos ensina algo que eu acho muito caro. A luta pela terra alimenta a luta pela escola. A luta pela escola alimenta a luta pela terra. Só assim se garante a sobrevivência étnica de alguns dos nossos povos. Não é por outro motivo que os adversários desses povos tentam impedir que as suas escolas floresçam. Sem processos educacionais próprios a longo prazo, as terras indígenas talvez voltem ao mercado. O mesmo ocorre com os sem terra, o mesmo ocorre com os quilombolas. Por isso, esses povos tratam lutas que eu denomino de lutas etno-territoriais. Não é possível distinguir a luta pela terra, a luta pela educação. Para eles, isso é uma questão de sobrevivência. Nem um grão de argila a menos, nem um grão de imposição cultural a mais. Não é à toa que Jorge Maltner disse uma frase que eu acho muito cara para todos nós brasileiros: ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. Não é por menos que a CECADI é ameaçada de extinção a todo momento. Nessa crise que nós estamos vivendo, de vez em quando surge um deputado no Congresso dizendo que a primeira coisa que fará, chegando ao poder, é extinguir a CECADI. A educação popular nasceu das lutas dos estudantes camponeses, dos sem terra, dos sem moradia, dos sem transportes, dos sem escola, no campo, nas florestas, nas cidades. Não foi no Brasil que Paulo Freire percebeu que a leitura no mundo precede sempre a leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Esse movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe, diz Paulo Freire, e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo,
mas por certa forma de escrevê-lo ou reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através da nossa prática consciente. Assumir a educação ao longo da vida como política pública no Brasil significa notadamente dar voz, vez e colocar a educação de jovens e adultos numa posição de destaque no enfrentamento da elevação da escolaridade dos mais de 81 milhões de brasileiros acima de 18 anos que não concluíram a educação básica. Mas sabemos que uma vez resolvida essa dimensão da educação ao longo da vida, a EJA, essa educação ao longo da vida tomará outras formas. Aliás, concomitantemente, nesse momento, a educação ao longo da vida no Brasil precisa ser debatida nas suas outras formas. Ela precisa estar presente no nosso sistema educativo, da creche à pós-graduação. Não tenho dúvidas de que dá ênfase à educação ao longo da vida, dá ênfase à educação de jovens e adultos, como estamos fazendo nesse momento, é a única forma de fazer jus a um outro baiano pernambucano extremamente importante, Joaquim Nabuco, ontem citado pelo nosso ministro. Não vai se acabar com a escravidão, é necessário destruir sua obra. E ainda hoje estamos aqui nessa busca por destruir a obra da escravidão, por meio da luta pela reforma agrária, por meio da luta por uma educação de jovens e adultos do tamanho do Brasil. Eu costumo dizer que a gente cita muitos educadores, mas lamentavelmente a sociedade brasileira ainda está sob a égide do Visconde do Rio Branco, aquele que estabeleceu a lei do ventre livre. A cada geração nós declaramos em 1864, a cada geração a gente declara nosso amor às crianças, quando elas crescem um pouco e a nossa educação, por um projeto das elites, não dá conta de educá-los, de educar essas crianças, nós abandonamos e declaramos novamente nosso amor à nova geração e assim vamos criando um público cada vez maior para a educação de jovens e adultos. Felizmente, nesse início de século, nós avançamos muito, nós saímos de 75%, 80% da população brasileira com mais de 18 anos sem o ensino médio, e hoje ainda temos um número altíssimo, 52% da nossa população, mas ainda assim significa que avançamos muito nos últimos 10 anos. Vou passar agora a alguns aspectos gerais do que a gente considera fundamental nessa política de educação ao longo da vida, que apresentamos ao ministro Aloysio Mercadante, que apontou, que levaremos à presidenta Dilma, e que eu não tenho dúvidas de que deve ser a bandeira dos próximos anos de todos os que militam nessa área, e eu não tenho dúvidas de que nós venceremos o golpe e conseguiremos implementar essa política. Por favor, vamos rapidamente. Nós temos como objetivo o direito à educação para esses 81 milhões de brasileiros sem ensino médio, organizar e instalar um sistema de educação ao longo da vida, potencializar o bônus demográfico brasileiro, gerar uma habilidade nacional em prol da educação de jovens e adultos, e essa campanha Coração do Estudante é só o começo disso. Ampliar o interesse dos estudantes pela EJA, porque esse é um aspecto fundamental. Por favor, Murilo. Então, o nosso público, 81 milhões de pessoas com mais de 18 anos, sem ensino médio, o que equivale a 56% da população brasileira. Por favor. E nós temos o PNE, o Plano Nacional de Educação, como nossa meta. O PNE estabelece que em 2024 o Brasil deve ter apenas 3,9% de analfabetos, ou muito menos que isso, a gente espera. A taxa de analfabetismo funcional tem que cair para no mínimo 15%, e a escolaridade média da nossa população de 18 a 29 anos tem que seguir para 12 anos de escolaridade, né? Além disso, o percentual da população sem o ensino médio completo tem que sair de 56% para 35%. E aqui tem um desafio fundamental. Nós temos uma taxa de sucesso hoje na EJA de 9,4% e nós queremos atingir 60%. E eu não tenho dúvidas de que temos aqui pessoas com conhecimento suficiente para
apontar caminhos nessa direção. Tá bom? Nosso projeto, e aqui eu quero dizer que esse é um projeto realizado a muitas mãos, fóruns de EJA, intelectuais diversos, pessoal da CECADI, educandos, enfim, Unesco, o OEI, o ARG, o próprio Instituto da Unesco de Educação ao longo da vida participou disso, a Unicef, enfim. Foi um diálogo profundo com o CONSEB, o DIME, foi o Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais de Educação, a UNDIME, uma ampla discussão gerou esse projeto. Vamos fazer um passeio bem rápido em torno dessas questões. Então, por exemplo, no caso do currículo, nós precisamos ampliar essa articulação da EJA com a formação profissional, tendo por base os pressupostos que eu coloquei aqui anteriormente, desenhar um currículo com referência centrada em estudantes trabalhadores, articular e incentivar a oferta da EJA na perspectiva da educação popular e reorganizar as diretrizes curriculares da EJA. Na verdade, cada um desses blocos, falta um pouco, cada um desses blocos, até falando algum deles aí, nós temos uma análise detalhada de como e qual a nossa proposta. Nós vamos deixar isso para debates amplamente, mas eu não vou detalhar tudo para não incomodar ainda mais vocês, por favor. EAD agora. Então, nós consideramos que o Brasil ainda usa muito pouco a educação à distância e tecnologias de apoio à aprendizagem. São poucas as experiências, Rio de Janeiro, Paraíba e alguns outros. Então, nós queremos ofertar a EJA por EAD e uso intensivo de tecnologia de apoio à aprendizagem. Nós temos um projeto de criar um grande portal educacional da EJA, que tem a ver com aquilo que o ministro falou, a hora da EJA, da mesma forma que na hora do Enem. Então, esse portal, a gente espera que seja um portal interativo, com todos os atores relacionados com a EJA, em que, a cada momento, os nossos estudantes possam ter acesso a ele, aonde tiverem. Não vamos esquecer que os nossos trabalhadores das grandes cidades, às vezes, gastam 4, 6 horas só se movimentando, e são horas preciosas que precisam, a gente precisa fazer com que eles usem esse momento para esse processo de aprendizagem. Por favor. Educação de jovens e adultos, nós temos uma experiência única, o ProJovem. A professora Cláudia Veloso não está aqui, mas é uma experiência única. Que bom, que bom. Então, o ProJovem é uma experiência maravilhosa, que eu acho que nós vamos no limite em termos de governo federal, unicamente apoiando, mas nós precisamos agora transformar essa tecnologia para que os índices federais usem essa nossa experiência tão exitosa em todos os municípios, em todos os estados. Então, o ProJovem deve ser visto como essa tecnologia fundamental, notadamente no que diz respeito, evidentemente, aos de 18 a 29 anos. Vamos primeiro reconhecimento de saberes. Então, nós precisamos ter uma espécie de... Temos já o Certifique, mas nós precisamos implementar uma política nacional de reconhecimento, certificação e validação de saberes, de competência, por favor, Bruno. Pode seguir, vamos voltar para a articulação com universidades. Na verdade, a EJA, lamentavelmente, ainda é muito discreta no conjunto das universidades da educação brasileira. Nós precisamos ter uma oferta inicial e continuada na área da educação de jovens e adultos. Particularmente, eu acho que, eu coloco isso para debate, mas eu acho que